É um prazer, como eu disse. Já cultuamos ao Senhor pela manhã, ali em Nova Iguaçu. Já temos culto lá pela manhã. E o Senhor nos dá essa chance de reencontrar os irmãos, essa igreja amada. Falaremos hoje sobre o Sola Scriptura. Como o irmão já abriu na abertura do culto, ele lembrava que estamos no mês que lembramos da Reforma Protestante, um marco na história da humanidade e que precisa ser lembrado sempre. Infelizmente, alguns de nós têm esquecido pilares da Reforma Protestante. A Reforma Protestante nada foi além do que um retorno às Escrituras. A Reforma Protestante não inovou, não renovou nesse sentido, né? Na verdade, voltou às Escrituras e vamos tentar entender um pouco mais através da exposição da Palavra de Deus. Para tanto, irmãos, abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Para mim é sempre uma honra estar aqui com os irmãos, mas sempre um desafio muito grande. Sei da seriedade desse púlpito e da qualidade também, não só do pastor Miguel, mas como dos irmãos que pregam nesse lugar, já são servos de Deus, que fazem um serviço com excelência, que dobra a nossa responsabilidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, especialmente dos irmãos nessa noite, e fale com os irmãos mais uma vez, apesar de mim. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, uma parábola conhecidíssima, a parábola dos dois construtores, ou dos dois fundamentos. Mateus 7, 24 diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Somente até aqui. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez nesse culto nós lemos uma porção da Tua Santa Palavra. A simples leitura da Tua Palavra já é edificante para cada um de nós, mas nós clamamos, ó Pai, permaneça falando conosco. Nos dê a iluminação necessária para que consigamos compreender a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. É o que nós clamamos pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Eu não preciso dizer aos irmãos que vivemos dias difíceis. Na verdade, dias dificílimos. Dias em que a Bíblia tem sido deixada de lado e desprezada, inclusive por algumas de nossas igrejas, lamentavelmente. Nossa luta ou nossa batalha, que antes era com os inimigos de fora, de um tempo para cá passou a ser com os inimigos de dentro. Já há alguns anos que nós temos mais dificuldades com os de dentro da igreja do que com os de fora da igreja. Vejam só como as coisas mudaram. Eu me lembro, não sou tão velho assim, quando as igrejas preparavam jovens, nos preparavam para um embate teológico, doutrinário, com pessoas de outras religiões. Nossas escolas dominicais, por exemplo, de vez em quando, o tema da revista era nos fornecendo bases para tratarmos com os testemunhos de Jeová, com os espíritas, com os ateus e por aí vai. Sendo que hoje, ou seja, de uns anos para cá, na verdade, e a cada dia que passa isso piora,
nós temos tido necessidade de pregar fundamentos da fé para a igreja local, para irmãos crentes que já estão na igreja, alguns, há décadas, mas ainda necessitam daquilo que o escritor aos Hebreus chamou de leite racional. Há igrejas, irmãos, e quando eu falo igrejas aqui, eu não estou me referindo a uma denominação específica, mas há igrejas de várias denominações que já se afastaram completamente da palavra de Deus e simplesmente não perceberam isso. Abrem a Bíblia, leem trechos da Bíblia, em tese cantam a Bíblia, mas a Bíblia é apenas um amuleto ou um objeto de decoração, seja na vida da igreja, seja na vida dos irmãos. Durante a pandemia que nós estamos vivendo, principalmente no momento mais crítico, ficou muito evidente esse analfabetismo bíblico por grande parte dos crentes. Crentes, por exemplo, que não entendem o que é biblicamente congregar, não se entristeceram com nossas igrejas fechadas. Preste atenção. Vamos nem entrar no mérito se deveriam fechar ou não deveriam fechar. O meu espanto eram pessoas que não se importavam com a igreja fechada. Achava até bonito. E acreditavam que dessa forma estavam fazendo um melhor testemunho ou não sentiam falta da comunidade dos irmãos. Percebam, é claro, cada um vai ter a sua opinião. Uns acham sim que deveriam fechar, que deveria fechar durante um tempo, outros acham que não, mas independente disso, eu estranhei, foi quando encontrei alguns irmãos que não se importavam, que não fechavam suas igrejas com uma dor no coração. Não era isso que a gente sentia? Uma saudade dos nossos irmãos. E não só saudade porque nós vivemos em um ambiente social, não. É saudade de congregar com a igreja, de sentar junto dos irmãos, de louvar ao Senhor junto em congregação. Mas era estranho. E por falta de uma teologia do culto mais concisa, mais firme, inventaram-se de tudo durante a pandemia. De culto online a batismo virtual. Eu não sei se os irmãos viram a cena de um pastor batizando pela televisão. O camarada estava lá na casa dele, numa varanda. Depois edita isso, se não quiser botar, porque a gente esquece que é gravado agora. O camarada estava lá numa varanda jogando água sobre ele, e o pastor do lado de cá fingindo que estava jogando água em uma igreja, uma igreja batista. Não era outras igrejas. Estranhamos desde o culto online até a tal da ceia online, e por várias vezes nos vimos obrigados a ter que discutir, debater com os irmãos, ensinando-os o óbvio de que não há culto congregacional sem a presença dos irmãos, de que culto implica presença física na presença de Deus. Durante toda a história foi isso, e que se por algum motivo, isso já aconteceu na história bíblica, se por algum motivo os crentes foram obrigados a não congregar, isso acontecia, por exemplo, na Babilônia, eles sentiam saudade do templo e da congregação. O que eles podiam fazer, quando eles se viram obrigados a não congregar, era levantar as harpas, porque eles não admitiam a possibilidade de louvar a Deus em terra estranha, em outro lugar que não fosse um lugar determinado pelo Senhor. Eles abandonavam, eles penduravam suas harpas nos salgueiros que havia às margens dos rios da Babilônia e sentavam e choravam. Era isso que deveríamos fazer no momento de maior agonia da nação, do mundo, digamos assim. E não achar bonito e começar a inventar questões ou métodos tecnológicos para driblar aquela situação, aquele momento trágico. Mas não somente isso. Hoje em dia ainda temos que explicar por que nós não cantamos certas músicas em nosso culto. Não sei se isso acontece com o pastor, acho que acontece com os irmãos também. Por que a tua igreja não canta aquela música assim, assim, assim? Por que a gente não canta certas músicas?
Ainda aqueles que se levantam perguntando por que nós não apagamos a luz na hora do culto, por que não pintamos as nossas paredes de preto, por que não tem meninas dançando com véu, abanando aqui enquanto o Ministério de Louvor canta. Isso tudo seriam perguntas que sequer existiriam se tivéssemos mais aprofundamento bíblico. São muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas indagações, que quem conhece a palavra de Deus sequer questiona. Mas ao contrário disso, irmãos, nós temos levado a Bíblia na mão, mas não a temos no coração. Temos declarado que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas é somente da boca para fora essa declaração. Resumindo, nunca se fez tão necessário que as igrejas voltassem para a palavra de Deus como nos dias atuais. Então, voltando ao raciocínio inicial, as igrejas que antes forneciam, enviavam seus jovens como missionários para a cultura do mundo, hoje nossas igrejas se transformaram em grandes campos missionários, precisando que nós preguemos de novo o Evangelho. No nosso contexto, lá em Nova Iguaçu, na nossa obra, fica mais claro isso. Como estamos numa plantação, estamos discipulando pessoas novas, famílias que estavam afastadas do Evangelho há muito tempo, outras estavam frequentando outras denominações há muito tempo. Eu fico espantado com o número de irmãos, eu já falei isso para eles, não é segredo isso, já falei isso para todos eles, o número de irmãos que já frequentavam igrejas há 20 anos e não entendiam o que era o Evangelho. Não entende o que é o Evangelho. Nunca ouviu dizer que o Evangelho é Deus soberano e eterno, Criador, que nos fez perfeito, escolhemos o pecado, nos tornamos inimigos de Deus, mas Jesus nos reconcilia com o Pai e aguardamos a sua vinda. Nunca entenderam isso. Nunca ninguém falou para eles que o homem sem Deus, que o homem sem Jesus é inimigo de Deus. Nunca ouviram falar nisso. É uma igreja que se tornou um grande campo missionário. O apóstolo Paulo, em voz profética, escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Na Bíblia Nova Tradução, na linguagem de hoje, esse texto fica muito mais claro. Olha só como é que está na outra versão. Pois vai chegar o tempo, eu acho que chegou, em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. É o que Paulo queria dizer a Timóteo. Não é exatamente isso que acontece atualmente e que muitos de nós faz? Nós nos esforçamos não mais para nos submeter à palavra de Deus, mas nós procuramos interpretações bíblicas que mais se concilia com o que nós pensamos. Ao invés de nós nos submetermos, irmos à Bíblia de forma humilde, tentando entender a vontade do Senhor para todos os assuntos de nossa existência, nós já temos uma opinião formada. A gente procura a Bíblia só na tentativa de fundamentar nossas opiniões. Aí quando o pastor Miguel não colabora, procura outro pastor, vou lá no pastor Ricardo, ver se ele pensa igual eu. Se eu não colaborar, vai procurar um outro pastor. E assim procura mestres segundo sua própria opinião. No texto que nós lemos hoje, Jesus ele disse que a palavra de Deus, as escrituras sagradas, precisam ser o fundamento do cristão em toda a sua vida, em toda a sua história. No versículo 24 de Mateus 7, permaneça com tua Bíblia aberta, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, Jesus estava finalizando o seu primeiro grande sermão, o famoso Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e se estende até o final do capítulo 7 de Mateus. E foi no Sermão do Monte que o Senhor lançou
fundamentos para a nossa vida cristã prática. Quer ter lições práticas de como viver o cristianismo? Fugir um pouco somente da questão teórica, mas ver lições práticas, vá ao Sermão do Monte. Na verdade, a Bíblia tem 2 volumes, tem 2 episódios, 2 momentos, que é rico em lições de vida prática. Primeiro, o maior deles é a carta de Tiago, em segundo lugar vem o Sermão do Monte. Então, queridos, quando o Senhor Jesus disse que todo aquele que ouve estas minhas palavras, ele estava se referindo ao sermão que acabara de pregar, ao Sermão do Monte. E o que foi que ele ensinou no Sermão do Monte? De forma sucinta, eu vou citar somente os assuntos. Foi nesse sermão que ele nos ensinou quem são os felizes de verdade, quem são os bem-aventurados. Depois ele nos ensinou que devemos ser sal e luz. Ele nos ensinou que nossa justiça deve exceder a dos grandes religiosos. Foi nesse sermão que Jesus nos ensinou que irar-se sem motivo com o irmão é o mesmo que matá-lo. Quem disse isso foi Jesus. Ainda que sentimento impuro já é pecado. Jesus ensinou no Sermão do Monte que só pensar no pecado já pecou. Segundo Jesus, nossas palavras devem ser dignas de credibilidade. No Sermão do Monte, Jesus ensinou que a mentira é pecado, mas quando eu falo a verdade e ninguém acredita em mim, eu também estou pecando, porque é sinal de que eu não tenho credibilidade em minhas palavras. É o sim, sim, não, não. No Sermão do Monte, ele nos ensinou a não nos vingarmos, a amar o nosso inimigo, a praticar a caridade, a não orar com hipocrisia, a jejuar corretamente, a não ajuntar riqueza na terra, a ter os olhos como a lâmpada do corpo, a não ter 2 senhores, a não andar ansioso, a não julgar levianamente, a entrar pela porta estreita e, por fim, a termos cuidado com os falsos profetas. Então, em primeiro lugar, segundo Jesus, prudente é aquele que põe em prática todos esses ensinamentos. Mas atenção, irmãos, apesar desse texto que nós lemos hoje, está fazendo referência direta ao sermão que Jesus acabou de pregar, podemos sim aplicar essa verdade a toda a Escritura. Ou seja, quando Jesus disse que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ou será semelhante, ou será comparado a um homem prudente, ele estava se referindo em primeiro plano ao sermão que ele acabou de pregar, mas em última instância a toda a palavra de Deus. Ou seja, segundo Jesus, há um grupo de pessoas que tem a palavra de Deus em altíssima conta, que reconhece que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para seu caminho. Segundo Jesus, aqueles que reconhecem a autoridade da palavra de Deus e se submetem a ela são prudentes. Ouvir a palavra, praticar a palavra, se submeter à palavra, ser governado pela palavra, segundo Jesus, é como construir numa rocha firme, em terreno sólido, com um bom fundamento. O problema é que nessa história não existe só homens prudentes. O próprio Jesus falou de uma outra classe de pessoas chamadas de insensatos, ao versículo 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Tem aqueles, irmãos, que se recusam a ouvir. Há os que ouvem, mas não consideram. Há os que ouvem, consideram, mas não põem em prática. Há os que consideram a palavra de Deus importante, mas não fundamental. Ainda há os que consideram a palavra de Deus fundamental, mas não suficiente. E acreditam que devem acrescentar outras coisas ao lado das Escrituras. Segundo Jesus, esses são os insensatos. Aqueles que ouvem, mas não praticam. Aqueles que conhecem, aqueles que concordam com a pregação do pastor. Aqueles que saem da igreja dizendo o seguinte: rapaz, mas a pregação de hoje foi uma bênção, não foi? Falou comigo poderosamente, mas não põe em prática durante a semana. Segundo Jesus, essa pessoa é uma insensata,
que está edificando sua própria vida sobre areia e não com firmes fundamentos. Mas qual é o problema? O problema é que Jesus disse que haveria um teste. Jesus falou que haveria um momento, haveria um episódio, haveria algumas ações. Queria colocar em evidência, ou melhor, queria distinguir os prudentes dos insensatos. Segundo Jesus, haveria uma prova na vida dos dois tipos de pessoas, dos dois tipos de homens. Ia ficar notório para todos quem, enfim, era prudente e quem eram os insensatos. E essa prova, esse teste foi citado por Jesus, tanto no versículo 25, como também no versículo 27. A primeira parte do versículo 25 e do versículo 27 são idênticas e citam, expõem esse teste que vai definir, que vai mostrar, que vai revelar quem é prudente e quem é insensato. Diz assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Eis o teste. Ou seja, Jesus disse que as chuvas, as enchentes, os vendavais, os furacões, as tragédias, as pragas, as pandemias, atingiriam a vida de todos sem exceção. Isso é irremediável. A catástrofe é democrática e cai sobre a vida de todos, mas somente um tipo de construção permaneceria em pé, somente um tipo de projeto permaneceria em pé no dia da tempestade, somente aqueles que fundamentaram suas vidas na palavra de Deus resistirão às grandes tempestades dessa história. E quem disse foi Jesus. Quando a tempestade chegar, o que menos importa é o tamanho da sua construção, ou a beleza da sua construção, ou a relevância social da sua construção. Quando a tempestade chegar, a única coisa que importará é se você tem fundamento ou não. Quando chegar o dia em que Jesus disse que a tempestade deu com ímpeto contra a casa. Perceba que a casa do prudente sofreu tanto quanto a casa do insensato. A casa do prudente recebeu a mesma prova da casa do insensato. A catástrofe que chegou na casa do insensato chegou também na casa do prudente. Não há distinção. Da mesma forma que o sol brilha para todos, para os justos e injustos, a catástrofe chega para todos, para injustos e para justos. Mas resumindo até aqui, a única forma, ou melhor, a forma como a pessoa lida com as Sagradas Escrituras vai definir se ela permanecerá em pé ou se ela desmoronará nos dias mais difíceis de sua vida. Isso ficou muito claro nos últimos dias. Muito claro. Conversando com pastores, a gente de vez em quando lembra de irmãos que simplesmente não voltaram mais. E não voltaram porque estão em casa, recolhido de todas as atividades. Não, isso não. Está falando das pessoas que já frequentam todos os ambientes, mas simplesmente não voltaram mais para a congregação. Descobriram que há um lugar melhor do que a congregação, do que na presença de Deus. Descobriram que há lugares mais atraentes, mais alegres para eles. É lamentável, é triste, melhor dizendo, como que uma catástrofe é triste por um lado, né? Mas é até uma bênção por outro. Como que uma catástrofe revela verdadeiros crentes e falsos crentes. É verdade. Eu não estou chamando de falso crente aquele que sentiu medo, aquele que chorou. Não. Eu senti medo, eu chorei. Eu lembro do dia, em abril do ano passado, que eu, quando fui colocar o meu filho na cama, eu percebi que ele estava com febre. Eu perdi as pernas. Era abril ainda, no início de tudo. Eu não dormi. Tati foi dormir, eu fiquei monitorando ele. Às 5 horas da manhã eu vi que ele estava com 38 graus. Um negócio esquisito, nunca mais teve nada ele. Teve um episódio de febre de 38 graus de madrugada, só para acabar comigo.
Só para mostrar que eu não sou o super-homem ou o super-crente. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando aqueles que quando passa o furacão, passa a tempestade, o que ficou foi somente destruição por falta de fundamentos. Porque quem tem fundamentos, irmãos, quem tem fundamentos permanece de pé. Às vezes o que está sobrando em sua vida voa, vai embora, é despedaçado. Parece aquelas casas feitas para serem destruídas nas tempestades dos Estados Unidos, né? Lá tem algumas regiões em que todo ano é certo chegar uma temporada de tornados. Então as casas são feitas para ir pelos ares. Há um fundamento onde eles escondem, guarda os móveis, os utensílios. Aquilo é feito de concreto, aquilo realmente é seguro. Mas o que é feito, o que pode ir embora, vai embora na tempestade. Mas no final a família está lá de pé, todo mundo está seguro, no final de uma tempestade. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes, ou alguns de nossos irmãos. Sobrou-se nada no final de uma grande tempestade. A questão aqui, queridos, é que a primeira grande verdade é que a tempestade vem, a catástrofe vem. E o problema é que no meio da tempestade ninguém vai conseguir lançar fundamentos. Já pensou num episódio desse? Você está na tua casa, igual essa chuva que caiu hoje, e você lembra, rapaz, minha casa não tem sapata. Vou correr agora para cavar sapata, fazer um radier, virar concreto. No meio da tempestade não tem como mais lançar fundamento. Fundamento é algo que se trabalha antes. No dia de bonança, no dia que o sol está quente, na tranquilidade da vida, a gente trabalha fundamento, preparando-nos para quando a tempestade chegar, que é certo que ela vai chegar, é só questão de tempo. E assim acaba esse texto de Jesus, deixando evidência esses dois tipos de pessoas, os insensatos e os prudentes. E esse texto, irmãos, aponta diretamente para a doutrina da suficiência das Escrituras. Doutrina fundamental da Reforma Protestante. Por quê? Porque a igreja medieval acreditava e ainda acredita que não é somente a Escritura que deve ter autoridade sobre a vida da igreja. A igreja medieval acreditava, a igreja católica ainda acredita, que há outros elementos com tanta autoridade quanto as Escrituras Sagradas, como, por exemplo, a tradição da igreja. Os nossos amigos católicos acreditam que aquilo que a igreja estabeleceu ao longo dos anos tem autoridade tanto quanto a Bíblia Sagrada. Que se algum teólogo importante, algum grande homem, se um dos pais da igreja, que nós também os reverenciamos, os honramos também, mas se alguns dos pais da igreja inventou alguma doutrina diferente das Escrituras Sagradas, isso também tem autoridade, ou seja, o que a igreja definiu ao longo da história tem tanta autoridade quanto as Escrituras Sagradas. Há um outro elemento de autoridade também na igreja católica, em especial era muito evidente no século XVI, que era a autoridade papal, a palavra do Papa. Principalmente as palavras que o Papa proferia sentado em seu trono ou na cadeira de Pedro eram infalíveis. A Igreja Católica afirmava que era a Igreja que ensinava ou que a tradição ensinava, mas os reformadores foram categóricos ao afirmarem que é a Escritura que ensina, inclusive a Igreja. A igreja desviou-se do seu caminho aos poucos, ao longo dos séculos, à medida que foi abrindo mão da centralidade e da suficiência das Escrituras. A igreja medieval, igual a muitos crentes atuais, priorizava a experiência pessoal no lugar da revelação inerrante. Mas a reforma do século XVI veio justamente para pôr a Sagrada Escritura no lugar de onde ela nunca deveria ter sido tirada, que é o lugar de governo da igreja, consequentemente de governo de nossas vidas. A palavra de Deus está acima de tudo. A palavra de Deus está acima, inclusive, da igreja. O reformador Lutero disse o seguinte: a igreja, longe de ter prioridade sobre as Escrituras,
é, na realidade, uma criação da Escritura, nascida do ventre das Escrituras. Está em conformidade com o que a palavra diz, que o nosso fundamento, ou que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não dos homens apóstolos e profetas, mas nas revelações que eles receberam e eles registraram para cada um de nós. Em relação à centralidade das Escrituras, mais importante do que o testemunho de Lutero é o testemunho da própria Bíblia. E já foi citado aqui nesse culto, Paulo escrevendo a Timóteo em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Segundo o apóstolo, só há um modo do homem ser de nós nos aperfeiçoarmos, que é através da palavra de Deus. Por isso que o primeiro passo da reforma foi trazer a Bíblia para a igreja. Foi trazer a Bíblia para o culto. Pôr a palavra de Deus em evidência, não o livro em si. Irmãos, o livro não é sagrado. O livro não é sagrado. Esse livro aqui, não é sagrado. Tanto não é sagrado que ele é produzido em escala industrial e vendido no comércio. Não é sagrado, não. A palavra é sagrada. Isso aqui vai ficar velho e vai acabar no lixo, sabia? A gente vai ficar com medo, não, a palavra de Deus. Vai ficar velho, vai envelhecer, vai amarelar. Meu filho vai rasgar, já tem uma página rasgada aqui de Ezequiel, tem que lembrar, não posso expor todo Ezequiel, já perdi uma página. O sagrado não é o livro. Não adianta eu bater com o livro em cima de demoniado, não adianta eu botar livro, deixar o livro aberto na minha casa. Não é para isso. Sagrada é a palavra que foi dita pelo próprio Deus. E eu quero, seguindo para o final, citar 5 características da palavra, que já foi citada aqui também nesse culto, na abertura. A primeira grande característica que eu quero destacar é que as Escrituras Sagradas são inspiradas. E nós temos um problema com o termo inspiração. A gente acha que qualquer coisa é inspiração, né? Não é verdade? O camarada amanheceu assoviando, a esposa fala, amanheceu inspirado. Não é isso que é inspiração. O pastor está mais eloquente no dia, o pastor está inspirado hoje. Não é isso que é inspiração. Inspiração, biblicamente dizendo, é o ar, o fôlego que sai da boca de Deus. Os antigos, os autores bíblicos, eles foram inspirados por causa disso. Eles receberam daquilo que saiu da boca de Deus. E o grande diferencial das Escrituras é que ela não nasceu de mente humana. Não foram homens que planejaram escrever a Bíblia Sagrada. Moisés, Samuel, Davi, Salomão, os grandes profetas, os evangelistas, os apóstolos, sequer sabiam que estavam envolvidos em um grande projeto de Deus para nos deixar registrada a vontade do Senhor. Não tinham ideia do que eles estavam envolvidos, porque não nasceu da mente deles. Desde Moisés com Gênesis até João em Apocalipse, todos foram inspirados por Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura quer dizer a palavra de Deus, não é só uma outra profecia específica, não. Toda profecia da Escritura, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram, movidos pelo Espírito Santo. Olha que maravilha! Nem Pedro tinha noção do que ele estava escrevendo. Ele não imaginava que 2000 anos depois nós estaríamos aqui, lendo um texto de sua carta. É porque as Escrituras nasceram, em primeiro lugar, no coração de Deus. Por isso elas são inspiradas. Mas, em segundo lugar, a palavra de Deus é inerrante. Inerrante significa simplesmente que não há erros, ou que é verdadeira. Como Deus não erra, a sua palavra também não erra. A inerrância é a marca de Deus. Qualquer aparente contradição na Bíblia só pode ser fruto de nossa mal compreensão, e não da palavra de Deus.
Não sei se você já leu um textozinho que de vez em quando alguém posta na internet, dizendo o seguinte: ó, eu encontrei vários erros na Bíblia, todos eles em mim. Essa é a pessoa sincera. Salmo capítulo 19, Salmo de número 119, versículo 140, diz o seguinte: ó, a tua palavra é fiel a toda prova. Por isso teu servo a ama. Ou seja, podem provar a sua palavra, que não encontrará erros. Mateus 5, capítulo 17, Mateus 5, 17, o próprio Senhor Jesus dizendo o seguinte, ó, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só jota ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Palavras de Jesus. O próprio Senhor Jesus também, em sua oração sacerdotal, em João 17, 17, diz o seguinte: santifica-os. Ele falando com o Pai ao nosso respeito. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se Jesus falou que a palavra de Deus é verdadeira, inerrante, infalível, quem somos nós para duvidar? Eu fiquei triste e assustado, mais triste do que assustado, quando eu conheci em nossa região homens pastoreando igrejas, nossas igrejas, mas são ateus já no coração. Não acreditam mais que a palavra de Deus é infalível. Não acreditam mais na Bíblia como está escrita. Não acreditam, estou falando pastores que estão nos púlpitos, pastoreando igrejas, que não acreditam mais que o mar abriu, que o sol parou, no nascimento virginal, na morte de cruz, na ressurreição corpórea. Não acreditam mais nisso. Uma tristeza. Uma tristeza. Voltando aos reformadores, Lutero disse que as Escrituras nunca erram. Onde as Escrituras sagradas estabelecem algo que deve ser crido, ali não devemos desviar-nos de suas palavras. Para Calvino, ele classificava a palavra de Deus como o registro seguro e infalível, ou a regra certa e inerrante, ou a palavra infalível de Deus, ou a palavra isenta de toda mancha ou defeito. Essa era a percepção dos reformadores e deve ser a nossa percepção também em relação à palavra de Deus. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é infalível, que é diferente de ser inerrante. Infalibilidade é o que define a Escritura como sendo confiável e fidedigna. Inerrante significa que não há erros nela. Agora, infalível significa que o que está escrito acontecerá. Não há menor possibilidade de estar escrito algo e não acontecer. Tudo que a palavra previu, aconteceu. E se a palavra ainda está prevendo algo para o nosso futuro, acontecerá. Por mais que pareça loucura, por exemplo, eu sou daqueles antigos ainda, que creem que a qualquer momento o Senhor Jesus vai rasgar esse céu de norte a sul e virá resgatar a sua igreja. Eu acredito exatamente da forma que está escrito. Eu não acredito que o meu encontro com o Senhor Jesus, que a volta de Jesus para mim, será algo assim subjetivo, pessoal, algo no coração, sabe? Quando eu morrer, a gente vai ter um encontro, isso é a volta de Jesus. Não, eu acredito que vai acontecer da forma que está escrito, que Ele falou que vai acontecer, que nós cantamos aqui essa noite, que voltará para nos resgatar, que os mortos em Jesus ressuscitarão primeiro. Eu acredito exatamente da forma que está escrito na Bíblia. Ela nunca falhou e não falhará. Quarta característica das Escrituras é que elas são autoritativas. Ela é divina, logo não pode ser igualada à tradição, nem aos pronunciamentos de qualquer autoridade religiosa. As Escrituras têm origem em caráter divino, ou seja, está acima, irrevogavelmente, de toda autoridade humana. Todos devemos nos submeter à palavra, diante a palavra, todos se rendem. Ela deve ter autoridade na nossa vida, na vida da nossa igreja. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ele disse o seguinte, ó:
Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavras de homens, mas, segundo ela é de verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Paulo está elogiando a igreja de Tessalônica, porque ao ouvirem a palavra de Deus, simplesmente se submeteram à palavra de Deus. É óbvio que a palavra de Deus pregada com fidelidade. Palavra de Deus, não palavra de homens. Uma confissão de fé reformada, a confissão de fé de Westminster, declara o seguinte, declaramos a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. E por fim, a quinta marca é que as Escrituras Sagradas são suficientes. Já lemos aqui. O próprio apóstolo Paulo, falando a Timóteo, enfatizou a suficiência das Escrituras, apontando para o seu proveito no ensino, na repreensão, na correção, na instrução em justiça. Dessa forma, o cristão estará devidamente preparado. E é nesse ponto, irmãos, que mais pecamos. Nós temos as Escrituras em alta conta. Nós damos o valor devido às Escrituras. Mas nós temos dificuldade de entender o quanto ela é suficiente, no sentido de que não precisamos de mais nada além das Escrituras. A palavra de Deus, bem pregada de forma fiel à igreja, faz com que a igreja não precise de mais nada além das Escrituras. Pecamos quando nós somamos qualquer outra coisa às Sagradas Escrituras. A Bíblia é boa, né? Mas um livrinho de autoajuda vai me dar uma força especial, vai me fazer entender e conhecer o meu verdadeiro eu. Quer entender seu verdadeiro eu? Vai nas Sagradas Escrituras. Outros juntam a Bíblia a uma teologia do coach, de treinamento. Outros querem juntar a Bíblia ao pensamento positivo, a declarações, a atos proféticos. E assim vão corrompendo as Sagradas Escrituras e o valor da Bíblia Sagrada em nossas vidas. Lembro agora de um livro de C.S. Lewis chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O título deixa os mais velhos já espantados, né? Mas é uma obra de ficção, obviamente, que trata, que simula o diálogo entre, na verdade, cartas, né? De um velho diabo experiente ao seu aprendiz diabinho. Não vou lembrar agora, acho que é Vermelindo o nome do diabinho. O diabo grande, não vou lembrar agora o nome dele. Esse Vermelindo, ele tinha a missão de impedir que um jovem se convertesse. E ele estava fracassando em sua missão. Quando ele fracassou em sua missão e o jovem estava se convertendo, o velho diabo, dando conselho a ele, falou o seguinte: agora já era, você não vai conseguir impedir a conversão, então ao invés de tentar impedir o crescimento na fé, você deve trabalhar para corrompê-la. Ou seja, deixa ele aprender as Sagradas Escrituras, mas junto ensina a eles outras coisas também. É a fé corrompida, que se desenvolve junto com outros elementos. E por isso que nós pecamos. A palavra de Deus, irmãos, ela não é somente fundamental, mas ela é suficiente. Como Cristo, nosso Salvador, é suficiente, não precisamos de nenhum outro. A palavra de Deus também é suficiente e não precisamos de nada mais. Deuteronômio 12:32 diz o seguinte: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Deuteronômio 4:2, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que guardeis os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou até mesmo um anjo, vos pregue outro evangelho que vá para além daquele que já pregamos, seja considerado anátema. É a suficiência da palavra de Deus. A palavra suficiente, irmãos, nos dá segurança, sabia? Saber que não precisamos de outra fonte, isso nos deixa seguro. Saber que não precisamos de horóscopos, saber que não precisamos consultar o nosso coração,
Saber que não precisamos de profetas, de revelações, de visões, não precisamos de mais nada disso. Temos tudo o que precisamos na palavra de Deus. Há um livro que eu recomendo aos irmãos. Se eu pensasse antes, eu traria ele o nome correto. Se eu não me engano, é A Busca da Vontade de Deus. O título do livro é esse, A Busca da Vontade de Deus. O autor parte do pressuposto de que buscar a vontade de Deus já é uma atitude pagã. Por quê? É como se a vontade de Deus estivesse oculta, escondida, e não está. A vontade de Deus está revelada, explícita. Então nós não precisamos buscar a vontade de Deus, precisamos tão somente entendê-la, porque já está revelada. E para cada ato de nossa vida, para cada elemento, para cada momento, para cada passo de nossa história, não precisamos de nada mais senão da palavra de Deus. Desde os momentos ou daquelas decisões mais sérias, né? Se vou casar ou não, qual é o meu ministério, qual é a minha vocação, coisas dessa gravidade, a palavra de Deus nos orienta, até coisas simples, corriqueiras do nosso dia a dia. O exemplo que eu costumo dar lá na igreja é o seguinte: desde a cor do nosso tênis até o corte de cabelo, a palavra de Deus tem resposta para tudo. Para tudo. A palavra de Deus fala com quem eu devo casar? Fala. Claro que não dá um nome, um CPF, a gente quer um nome, um CPF, um endereço, não é verdade? Mas a palavra de Deus descreve exatamente o tipo de homem que você deve procurar, ou o tipo de menina que você deve procurar. Há gente que finge que não entende. Eu posso trabalhar em tal situação, eu posso ter tal emprego, tal profissão? A palavra de Deus responde. Não vai citar o nome da profissão, mas vai nos dar parâmetros para entender se aquele lugar realmente vai ser bênção para a nossa vida, se vai nos afastar ou não de Deus, se vai nos obrigar a lidar com algo imoral ou não, ou ilegal ou não. A palavra de Deus dá resposta para tudo. Para o corte do meu cabelo, eu posso cortar meu cabelo como eu quiser? A palavra de Deus dá resposta para tudo. Vai escandalizar? Vai chamar atenção? Qual a intenção do seu coração? Irmão, a gente sabe que a palavra de Deus tem resposta. A gente só foge delas. Então, entender a Bíblia como suficiente, entender as Escrituras como suficiente, nos traz essa segurança. Não precisamos mais jogar com a sorte. Não precisamos mais contar com o nosso coração. Não precisamos mais de buscar profecia e sonhos e revelações. Já temos as Escrituras e elas nos bastam, e isso significa sola Escritura ou somente as Escrituras. Eu quero finalizar a lição prática para essa semana que os irmãos, que devemos todos nós colocar em prática, é o que está registrado em Tiago, capítulo 1. E agora eu quero ler contigo. Abra a tua Bíblia na carta, na epístola de Tiago, lá no finalzinho quase da Bíblia. Passada todas as cartas de Paulo, vem Hebreus e Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Olha o que está escrito, Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Olha para mim. Tiago está dizendo que não adianta nada a gente concordar com a pregação, esquecer dela, na escadaria da igreja ainda. Devemos sair daqui convictos e resolutos a pôr em prática o que nós aprendemos a cada domingo. Voltando ao texto. Enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Isso aqui tem pouco sentido para a gente, né? Porque ninguém esquece qual é a sua aparência. Tiago está falando de um espelho dos seus dias. Um espelho nos dias de Tiago não é igual ao espelho do nosso dia. Era um bronze polido, que ninguém se entendia, que ninguém se conhecia de verdade através de um espelho. Então era fácil se ver, depois esquecer a própria fisionomia. Continuando.
mas aquele que considera atentamente na lei perfeita. Olha só como ele cita a palavra de Deus, como ele chama a palavra de Deus. Quando os irmãos estiverem em casa, dê uma leitura rápida no Salmo 119, vai perceber a quantidade de nomes que o salmista dá para a palavra de Deus. No Salmo 119, a palavra de Deus é chamada de palavra, de mandamento, de decreto, de estatuto, de prescrição, de caminhos, de juízos, mas é tudo a mesma coisa, é tudo a palavra. Aqui Tiago chama a palavra de Deus de lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar. É a nossa missão para essa semana. E daqui para frente, não sermos somente ouvinte negligente. Percebam como Tiago está em harmonia com a parábola de Jesus no final do Sermão do Monte. O ouvinte negligente é aquele que Jesus disse que quando vier a tempestade, esse terá uma grande ruína. Mas precisamos ser operosos praticantes. E tudo que nós realizarmos será bem sucedido. Amém? Vou falar com Deus. Senhor Pai, muito obrigado por Tua palavra em nosso meio. A oração que eu te faço, Senhor, é que a Tua palavra seja gravada nos corações dos Teus servos, mas somente as Tuas palavras. Toda e qualquer palavra que saiu do meu coração que seja esquecida por eles, mas que Tuas palavras sejam gravadas por todos nós. E nos dê, Senhor, por Sua graça, porque nós não temos força suficiente em nós, mas contamos com a Tua graça para colocarmos em prática tudo que nós aprendemos. Em especial, ter a Tua palavra como suficiente em nossa vida e autoridade sobre nós. É o que nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos.